Fala, galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos, especializados em concursos públicos, há mais de 20 anos trabalhando com concursos públicos por todo o Brasil. Deixe seu like, inscreva-se no canal, tá aí o Instagram do professor Rogério. Qualquer apostila, qualquer material, qualquer ajuda, estamos à disposição. Galera, é o seguinte, essa é a segunda parte, tá, gente? De uma aula que eu já comecei. Então, volta aí no canal, tem aí a primeira aula sobre Constituição Brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos. Então, não percam, gente, a linha de raciocínio. Essa aula serve para vários concursos públicos do Brasil que tratam, gente, que falam de tratados internacionais. Mas estamos aqui focando um pouquinho mais no concurso da PM do Pará. Essa aqui é a última aula para a galera do Pará. Já estou com saudade. Não esqueçam, gente, comentem de onde vocês estão assistindo essa nossa saga. Nós temos várias e várias aulas e essa é a última de conteúdo. Teremos uma aula sobre exercícios, já já eu explico para vocês. Então, gente, na aula anterior falamos sobre a DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falamos do Pacto São José da Costa Rica e falamos um pouquinho do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Então, meu objetivo aqui, gente, é cruel, tentar resumir para vocês de forma muito objetiva mais de 10 tratados internacionais. Não esqueçam, filho de Deus, tu tem que prestar atenção nessa parada, tá? Se o tratado ele é internacional ou se ele é apenas americano. Internacional, ele vai tratar especificamente com a ONU. Americano, ele está vinculado à OEA. Os dois tipos podem ser cobrados na prova de vocês. Assim, desde já, um abraço para a galera de Pernambuco. Estamos falando direto com o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Bahia que está me assistindo, o pessoal que está fazendo o concurso interno da Bahia. Forte abraço para vocês e vamos continuar a nossa aula. Aqui nós temos regras, tá, gente, sobre a questão da internalização dos tratados internacionais. Existem vários e vários tipos de tratados internacionais. Aqueles que são de direitos humanos e aqueles que não são de direitos humanos, beleza? Então, nós temos uma diferençazinha aí. Os tratados internacionais, pode ser um tratado internacional de economia, pode ser um tratado internacional de infraestrutura, eles entram com status jurídico de lei ordinária. Já os tratados internacionais de direitos humanos, ele pode ser ou supralegal ou de emenda constitucional. Já falei isso diversas vezes nas minhas aulas, né? Para ter status de emenda constitucional, 2 turnos nas 2 casas e 3/5 dos votos. Para ser supralegal, basta ter uma maioria na votação. Então, gente, existem vários trâmites para os tratados de direitos humanos entrarem no nosso ordenamento jurídico. Aqui eu coloquei um resuminho. Assinatura pelo presidente, depois tem que ser aprovado pelo Congresso, aí entra nesse rito aqui, olha, de emenda constitucional ou de supralegal, entra nesse status. Ele é ratificado pelo presidente, é determinado um decreto e esse decreto tem que ser publicado no Diário Oficial. Então, essa é a aceitação pelo Congresso Nacional, é aqui, olha, 223 ou maioria absoluta. Então, quando você está tratando de tratados internacionais de direitos humanos, o decreto do Congresso é a primeira data
e o decreto presidencial é a segunda data. Por exemplo, um tratado X, ele foi aceito pelo Congresso em janeiro de 2023, mas ele foi ratificado pelo presidente em fevereiro de 2024, alguns meses depois. Beleza? Então existe isso, gente. O decreto, a aceitação do Congresso ou o decreto e a ratificação pelo presidente. Cuidado com essas duas datas. Então, gente, como eu já falei para vocês, a DUDH, gente, é a cabeça do povo, o povo dos direitos humanos. Vamos pensar de forma metafórica. E o povo dos direitos humanos, ele tem vários tentáculos. Esses vários tentáculos são os diversos tratados internacionais. Beleza? Então, se for falar de universal, ONU. Se for falar de América, OEA. Ok? Então, nós temos tratados internacionais e temos tratados americanos. Então, aqui eu trouxe um pouquinho de cada. Trouxe aqui o primeiro. Estamos aqui, gente, tratando numa ordem cronológica. A Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio. Olha aqui. Esse tratado, ele foi celebrado, né? Ele foi iniciado pela ONU em 1948. Observa aqui o mouse. E ele só foi aceito no Brasil, ele só foi ratificado pelo Brasil na década de 50. Tá, gente? Eu falo, gente, sempre para os meus alunos, não é necessário você decorar exatamente um ano, mas pelo menos a década. Então, década de 40 na ONU e década de 50 foi ratificado pelo Brasil. Esse tratado, ele está ali naquele contexto pós-Segunda Guerra Mundial, ele está ali num contexto daquela perseguição sistemática, o preconceito para com os judeus, isso nós chamamos de antissemitismo, e lá, gente, nós sabemos que durante a guerra, os nazistas, né, os fascistas, colocaram os judeus dentro de campos de concentração e extermínio, e aí promoveram a destruição sistemática dos judeus. Não somente dos judeus, né, gente? Dos negros, dos ciganos, dos homossexuais, etc. Então, esse tratado, né, essa convenção internacional, tem como objetivo justamente combater essas práticas, para que essas práticas nunca mais possam ocorrer a partir aí da década de 40, década de 50. Então, gente, está dentro dessa questão de preconceito religioso, preconceito sexual, preconceito contra a origem. Então, toda vez, gente, que querem promover o genocídio, a destruição de determinado grupo por conta desses preconceitos. Essa convenção deve evitar isso. Então, o que é o genocídio? Então, está aqui no conceito, artigo 2. Quando um indivíduo ou um Estado, ele tenta destruir, dizimar, acabar com qualquer pessoa ou grupo de pessoas por conta da sua raça, por conta da sua etnia, a sua cultura, sua característica religiosa ou nacional. Beleza? As pessoas, os estados, podem ser punidos dentro desse contexto das práticas de genocídios, da cumplicidade ou apenas das tentativas. O cara X, o presidente de Israel, o presidente da Rússia, vai tentar dizimar um determinado grupo. Então, ele deve sofrer punição. Se for uma pessoa, pode ser julgado por um tribunal competente. Hoje, nós já temos um tribunal competente, que é o Tribunal Penal Internacional ou Tribunal Internacional Penal, tanto faz. Então, gente, governantes, pessoas que incitem,
que se organizem, que são cúmplices de práticas genocidas, devem ser punidos, devem sofrer sanções. Sanções se for um Estado e punições diretas se for uma pessoa. Beleza? Então esse aí, gente, é um dos primeiros tratados internacionais, ainda reflexo do pós-Segunda Guerra Mundial. Belezinha? Quem era o presidente do Brasil quando esse tratado foi ratificado? Nada mais, nada menos que Getúlio Dornelles Vargas. Ok? Mudamos. Convenção do Estatuto dos Refugiados. Ele é reflexo, né, gente, da DUDH. Claramente, lá na DUDH, no artigo 14, fala sobre esses indivíduos. Então, gente, aqui nós temos a origem desses debates sobre a questão dos refugiados ainda na Conferência de Genebra. Você tem aqui, gente, esse tratado na década de 50 e ratificado pelo Brasil na década de 60. Também ainda é reflexo do pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, você viu muitas pessoas fugindo, saindo da Alemanha, saindo da Itália, né, tentando salvar a sua vida, salvar a sua prática cultural. Então isso vai ser muito comum na década de 40, na década de 50. Antes dessa convenção do Estatuto dos Refugiados, nós temos outros documentos, tá, gente? A Convenção dos Refugiados na África, na década de 60, a Declaração de Cartagena sobre a América Latina e o Sistema Europeu de Asilo lá na União Europeia, lá nos países europeus. Então, o que você observa aqui, gente? Que esse Estatuto do Refugiado, ele foi influenciado e ele influencia outros tratados, outros acordos internacionais. Como eu falei para vocês, né, ele é influenciado diretamente pela DUDH. Nesse Estatuto do Refugiado, nós temos ali, gente, princípios fundamentais, que esse refugiado, ele não pode ser discriminado, ele não pode ser penalizado e ele não deve ser devolvido. Por quê? Porque ele está fugindo, né, de uma perseguição religiosa, de uma perseguição racial, de uma perseguição política. Então entra aqui, gente, na questão do asilo, né? Requerente de asilo. O status de refugiado ainda está sendo avaliado. Então, toda vez que ele pede o asilo, será avaliado. Aprovado, ele vai se refugiar no país X ou no país Y, tá? Então, o refugiado, gente, tá aqui é o conceito. Pessoas forçadas a deixarem seus países por conta de perseguição. Aí a pessoa vai e pede o asilo. Ei, galerinha, eu aqui, deixa eu pegar um exemplo. Eu sou sírio, estou saindo da Síria, estou tentando me refugiar na Itália. E aí, vocês vão me dar asilo? E é feito todo um processo de avaliação. Beleza? Em 72, houve a assinatura de um protocolo. Gente, toda vez que você vê protocolo, muitas das vezes é protocolo facultativo, tá? Protocolo, gente, é algo que é adicionado ao tratado. Um ponto X, um ponto A, um ponto B é colocado num determinado artigo. Os países que ratificaram esse tratado, eles podem ou não aceitarem esses protocolos facultativos, como o próprio nome está dizendo. Beleza? Então vamos supor, gente, só para vocês entenderem, vamos supor, presta atenção. Diz o seguinte, vamos supor, a Convenção do Estatuto do Refugiado não vai dar asilo, não vai refugiar aqueles que são vítimas de perseguição política, de perseguição religiosa.
Beleza? Beleza. Assinaram aqui em 51 e em 61 no Brasil. Lá em 72, eles resolvem mudar. Dizer, olha, vai ser dado asilo, vai ser considerado refugiado aquele que for vítima de perseguição política e religiosa. Então foi adicionado. Olha, quem torce pelo Corinthians, quem torce pelo Sport Recife, pelo Remo, agora pode se refugiar. Antigamente não poderia. Beleza? Isso são protocolos adicionais. Aqui, olha, gente, o gato do presidente, como as mulheres falavam, foi quem assinou aqui, o Juscelino Kubitschek, integrar para não integrar, que mandou construir Brasília, era o presidente do Brasil na Convenção Internacional do Estatuto dos Refugiados. Aqui, olha, vem muito esse em prova, tá, gente? Esse aqui, o DESC e o DCP, tá? DESC e DCP. DESC e DCP. Filho de Deus, presta atenção na questão da tua prova. O DESC, lembra, gente, direito de primeira, segunda e terceira geração? O DESC aqui nós temos direito de... Responde para mim, eu estou ouvindo aqui. Direito de segunda geração. Muito bem. Então aqui, gente, direitos de segunda geração, como está descrito aqui, direitos mais concretos, direitos mais percebidos no nosso cotidiano, na nossa vida, como o direito à saúde, o direito à educação, etc., foi celebrado pela ONU em 66, né, e foi ratificado pelo Brasil somente em 1992. Demorou bastante, né, gente? Não tem um comitê, o comitê responsável em fiscalizar as práticas de direitos humanos, fiscalizar e orientar, elaborar relatórios, isso não existe aqui, e ele é muito mais prático, né? Os países que aceitarem esse pacto internacional, eles têm que prover, eles têm que fazer, eles têm que dar à sua sociedade, à sua comunidade, esses direitos de saúde, de família, de igualdade de gênero, algo que até hoje não aconteceu. Inclusive, é uma questão polêmica aqui no concurso da PM do Pará. Nesse momento que eu gravo o vídeo, o concurso está suspenso, né? E aqui, gente, fazendo assim, entre aspas, um desabafo, né? Porque as mulheres querem ampla concorrência no estado do Pará. E aí eu recebi vários e vários comentários nas minhas redes sociais aqui, tristes. Alguns documentários extremamente machistas, que eu não vou nem comentar aqui, tá, gente? As redes sociais aqui, as minhas redes sociais estão bem grandinhas, tem mais de 10 mil pessoas, YouTube, Instagram, entre outros. E eu recebi muitos comentários sobre isso, muito triste, muito triste. E o cabeça de boi está estudando direitos humanos e ainda fala bobagem. Presta atenção, filho de Deus! Esse é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Direitos mais práticos, direitos mais concretos, direitos mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não apresenta comitê. Não te esquece isso aqui, tá, filho de Deus? Aqui, gente, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, também em 66, mas ratificado pelo Brasil em julho de 92. Direitos de primeira geração, direitos políticos e direitos civis. Tá aqui, olha, gente. Liberdade de pensamento, expressão, reunião, contra a discriminação, novamente gênero, contra a tortura, contra a escravidão, contra, olha aqui, prisão por dívida. Quando a gente estuda o Pacto Americano de Direitos Humanos, o Pacto da Costa Rica, você observa isso daqui, beleza? E aqui no Brasil tem a questão do depositário infiel, que hoje em dia não é praticado pela legislação brasileira, uma exceção aqui na lei, correto? Esse aqui, ele apresenta um comitê de direitos humanos para ver se os direitos estão sendo aplicados, para acompanhar os estados partes. Esse comitê, ele é formado por 18 pessoas
com mandato de 4 anos. Esse pacto internacional, ele tem protocolo, tá? Protocolos, melhor dizendo, relacionado ao direito de peticionar e à abolição de pena de morte. Você observa isso lá na DUDH. Os países que ainda têm pena de morte podem manter. Aqueles que não têm mais pena de morte e querem restabelecer a pena de morte, isso não pode. Beleza? Então, gente, tá aqui, olha. Coloca isso na tua cabecinha. Eu vou voltar, tá? O Pacto Internacional, o DESC, 66 na ONU e 92 no Brasil. O DCP, 66 na ONU e 92 também no Brasil. Beleza? O protocolo facultativo de 2009 está diretamente vinculado ao que está determinado ali no artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Gente, nada substitui a leitura, tá, filho de Deus? Então, tu vai ter que ler isso daqui. Tu vai ter que ler. Ah, professor, não sei o que, é difícil encontrar isso na internet. Não é, gente. Agora requer um pouco de trabalho para você baixar esses PDFs. Eu tenho esses PDFs, depois eu posso passar para vocês numa maratona solidária que eu vou fazer para vocês, beleza? Vou dar o link, aí vocês pegam todos esses documentos. Então, aqui o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aquelas liberdades que estão presentes ali desde a Revolução Francesa, né, estão presentes nesse Pacto Internacional aqui da ONU. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. A questão da discriminação por raça. Aqui é muito mais específico. Aqui não fala de nacionalidade, aqui não fala de etnia, aqui fala de raça, beleza? Porque nós já vimos o acordo lá, o primeiro que fala sobre a questão do genocídio, beleza? Então aqui, década de 60, aqui celebrado pela ONU, 69 ratificado pelo Brasil, status supralegal, assim como os outros anteriores, e temos aqui, né, a inspiração dessa convenção, né, na DUDH, na Carta das Nações Unidas, na Declaração sobre a Concessão de Independência aos Povos Coloniais, na década de 60. Então, esse documento ele é influenciado por outros, tá? Direito de segunda geração também estão presentes aqui. O direito às liberdades quanto à questão da raça, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, no artigo 17, né, membros das Nações Unidas, membros de agências especializadas, membros dos estados parte da Corte e qualquer estado convidado pela Assembleia Geral pode fazer parte dessa convenção. O ideal, né, aqui, gente, quem deve aderir, quem deve fazer parte, é isso que diz o artigo 17. Então, gente, o ideal seria que todos os países do planeta assinassem e ratificassem, né, essa convenção. Porque é um tema, gente, muito amplo, né? E que, infelizmente, traz muito sofrimento, gente. Estamos no século XXI, você vê vários jogadores de futebol sofrendo com a discriminação racial. É algo assim, gente, inaceitável do inaceitável. Eu estou gravando essa aula no mês de novembro, né? A questão do Dia da Consciência Negra. Infelizmente, a gente ainda vê muito racismo dentro do nosso parlamento, dentro da nossa sociedade, dentro de nossas igrejas, o que é mais triste, né? E também dentro das nossas escolas. Essa convenção internacional conta com 18 peritos, tá? Isso tu não deve esquecer. E conceitua, determina de forma clara ali, né, gente, o que vem a ser discriminação. Qualquer ato de distinção, exclusão, restrição ou preferência
fundada na raça, na cor, na descendência ou na origem, tá? Então, você é africano, você vai sofrer racismo. Você é de Angola, associado, gente, não simplesmente à nacionalidade, tá, gente? A origem vinculado à raça, raça vinculado à origem. Você sofre o preconceito, né? E aqui nós chamamos de DERP. Pega aqui e faz esse jogo de palavras, né, gente? Para você ver o conceito de discriminação. Então, o DERP vai aparecer na tua prova, na Convenção Internacional sobre Discriminação Racial. O que ele vai fazer na tua prova? Ele substitui uma dessas palavrinhas quando ele fala no conceito de discriminação. Então, você coloca, você é dono de uma empresa, você coloca lá que você quer vendedoras, preferencialmente brancas e de cabelos claros. Então aí ocorre a discriminação racial. Beleza? Então existem várias e várias formas de discriminação. Algumas escondidas, né? Algumas muito, muito veladas. Esse tratado, gente, ele determina que os países, os estados partes, eles devem combater a discriminação racial. E para isso, eles devem adotar o quê? Medidas especiais. Professor, o que são medidas especiais? Vamos lá. Tomada como objetivo de assegurar o progresso de certos grupos ou de indivíduos que necessitem de proteção para poderem gozar e exercitar os direitos humanos e liberdades, equidades. Ele está falando aqui. Professor, não entendi nada. O governo, gente, há umas décadas atrás, há uma década praticamente, apenas uma década, né, infelizmente, começou a prover medidas para, entre aspas, ajudar, beneficiar os grupos quilombolas, os grupos indígenas, alunos de escolas públicas e principalmente os negros. E essas medidas especiais, elas não devem ser vistas como discriminação racial. São medidas especiais para fazer até mesmo uma recuperação histórica para com a negritude, por exemplo. Professor, eu não entendi. Isso na prática, as cotas. As cotas em concurso público, as cotas nos vestibulares. E o brasileiro é uma desgraça, né, gente? Por exemplo, na cota de negro, para medicina, alguns brancos de olhos verdes e cabelos claros, eles se autodeterminam como negro para serem aprovados no curso de medicina, né? Em concurso público, tem gente que faz... o brasileiro é uma desgraça, cara. O Brasil não dá certo, gente, por nossa culpa. Sangue de Jesus. Em concurso público, tem a cota para negro. Em concurso federal, por exemplo, aí o cara pega, faz bronzeamento artificial e faz aquelas trancinhas no cabelo para dizer que ele é negro. Aí tem uma comissão que avalia e às vezes a comissão, com medo até, né, de dizer não, acaba aprovando o indivíduo em concurso público, né? A discriminação racial, gente, ela foi muito forte nos Estados Unidos na década de 60. Você vê a luta de Martin Luther King, por exemplo, e na África do Sul, o regime do apartheid de Nelson Mandela, né? Nelson Mandela lutou muito contra o apartheid, passou 27 anos na cadeia. O apartheid, década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, mais de 50 anos. A segregação oficializada na África do Sul. Depois o Nelson Mandela acabou virando presidente da África do Sul. Ok? Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né? Inspirada aqui na Convenção Interamericana para punir a violência contra a mulher, que aconteceu onde? Uma reunião dessas aqui em Belém do Pará. Perdão, não foi inspirado, né? Essa aqui foi inspirada nesta daqui, que foi em 79. Beleza? Então, a reunião que aconteceu aqui em Belém do Pará foi inspirada nessa convenção que foi aprovada pela ONU na década de 70, né? E no Brasil, aqui foi ratificada em
2002. Beleza? Toda vez que você vê duas datas, gente, está associada à questão que eu falei no início da aula, ratificada pelo Congresso e depois ratificada pelo presidente da República. Ela foi inspirada, direto e indiretamente, por essa revolucionária francesa, lá da Revolução mesmo, francesa, tá, gente? Lá do século XVIII, que já lançou um documento ali exigindo os direitos das mulheres, beleza? Então, conceitua aqui discriminação, né? Novamente, distinção, exclusão e restrição, muito semelhante ao anterior. No artigo 6, está dizendo que os Estados-partes devem combater o tráfico de mulheres e a prostituição. Previsões: criação de um comitê sobre a eliminação dessa discriminação. Arbitragem: quem deve punir, né, é a Corte Internacional de Justiça. E admite algumas reservas. O que admite algumas reservas? Eu, Estado parte, eu aceito essa convenção, mas eu não aceito aqui o artigo 5 e o artigo 17, por exemplo, né? Não vou aceitar 100% dessa convenção. Para fiscalizar se está tudo certinho, para promover relatórios, etc., nós temos um comitê formado por 23 pessoas com mandato de 4 anos, beleza? Cuidado com isso daqui, tá, gente? Uma grande reunião aqui em Belém do Pará para falar sobre as mulheres. Eu coloquei isso aqui numa questão, muita gente errou. Belém do Pará? Nossa, não, Belém do Pará é insignificante, nunca apareceu na história dos direitos humanos. Tá aqui. Artigo 4. A adoção pelos Estados-partes de medidas especiais de caráter temporário. Não é para sempre, assim como aquela questão de cotas, tá? Destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres. Isso não será considerada discriminação. Professor, de novo, eu não estou entendendo essa parada. Gente, historicamente, as mulheres, por exemplo, não fazem muito parte, não tem ali a presença predominante nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Senado Federal. Então, por exemplo, um Estado-parte, como acontece aqui no Brasil, vamos determinar que 10% das vagas no Congresso sejam para deputadas federais, mulheres. Então, essas são ações, né, para dar mais espaços para as mulheres, né, para acelerar a igualdade de gênero. Não esquecendo, né, gente, que isso aqui também está associado à questão de remuneração. Em 2023, agora, 2023, foi tema do Enem, né, a questão do trabalho invisível das mulheres, do trabalho doméstico, né? Muitos homens, de forma machista, não reconhecem o trabalho da mulher, né? Pensa que ela fica em casa o dia todo assistindo novela enquanto ele vai trabalhar. E várias e várias outras situações que o trabalho da mulher não é reconhecido. Então, essa convenção, ela tenta combater, como o próprio nome está dizendo, todas as formas de discriminação. Ok? Aqui nós temos a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, né? Ampliação de normas internas no conceito de tortura. Então, vários países têm que conceituar o que é tortura dentro de suas constituições. Essa convenção ela tem 33 artigos, foi celebrada pela ONU em 84, né? Ratificada pelo Brasil em 89 e 91. Essa questão de trabalho em condições saudáveis, nós temos que ter condições saudáveis de trabalho, estão presentes ali, por exemplo, no artigo 5 na DUDH e no artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
o status é supralegal e determina aqui, conceitua tortura. Presta atenção, tá, gente? Aqui não é somente contra a tortura, tá? Existe um tratado regional que fala exclusivamente de tortura. Não é esse tratado, tá? Ele fala de tratamentos de penas cruéis, desumanos ou degradantes. Professor, tem diferenças? Claro que tem diferenças, né? Imagina, por exemplo, você trabalhar ali debaixo da terra como minerador, tirando carvão, por exemplo. Ali é um trabalho degradante, é um trabalho desumano, mas não chega a ser diretamente uma tortura, né? É um trabalho, o indivíduo recebe um salário, só que ele trabalha numa situação muito ruim, beleza? Tortura, quando há dor, sofrimento, né? Quando a pessoa é torturada para se conseguir dela uma informação, quando ela é coagida, pode ser uma tortura psicológica, quando a pessoa é discriminada, a tortura realizada por funcionário público, não te esquece disso, tortura geralmente em prova, coloca que só ocorre tortura quando é feita por funcionário público, aí você tem que ver o comando das questões, né? E tortura quando você sofre uma pena que não é legítima. Você está sendo punido, você está sendo chicoteado, mas ali porque você roubou uma maçã. Só que dentro do regimento daquele país não existe isso. Ainda bem, né? Só que aí você está sendo torturado. Você cometeu algum crime, aí você é torturado para assistir o jogo do Remo. Remo e Cuiabá, 5-0 para o Cuiabá. Você vai assistir durante 10 anos. Você vai assistir por 10 anos o 7-1 do Brasil, da Alemanha sobre o Brasil. Ô tortura. Beleza? Apresenta um comitê com 10 pessoas para fiscalizar, para prover, para desenvolver relatórios sobre essa questão de tortura e tratamentos desumanos, etc. E, logicamente, não aceita qualquer forma de preconceito aqui, tá, gente? Dentro dessa questão, o indivíduo se ele é torturado por ser negro, por ser judeu e tudo mais, né? Criminalização. Quem é criminalizado? O Estado. Mas se for um indivíduo que cometeu a tortura X, ele for representante do Estado, os dois. Beleza? O indivíduo ele cometeu a tortura lá no meio do Oceano Atlântico, dentro de um navio. De onde é a bandeira do navio? De onde é o indivíduo que cometeu a tortura? Tá? Ou o tratamento degradante, ou uma pena cruel. Então, cuidado com isso em prova, tá, gente? O indivíduo ele vai ser criminalizado, mesmo ele estando no espaço aéreo internacional, mesmo estando em águas internacionais. Eles vão investigar de onde é o criminoso, de qual é a bandeira do avião, a origem do avião. Não pensa que por estar no ar a pessoa não vai ser criminalizada. Sim, cuidado, tá, gente? Já vi muito isso aqui em prova, essa questão de navio e aeronave. O cara aí tá na China, ele é brasileiro e tá no navio de bandeira brasileira. Vai ser processado. Vai ser processado. Aqui no Brasil, com certeza. E se bobear até pelo Tribunal Penal Internacional. Ok? Olha aqui, um memezinho da garotinha. Tem vários, né? Aqui é uma imagenzinha da garotinha aqui. Com raiva. Por que ela tá com raiva, né? Porque os seus direitos não estão sendo preservados. Convenção sobre os Direitos da Criança. Celebrado em 89, status supralegal. Ratificado pelo Brasil em 1990. Inspirados nas regras de Beijing, né? E também na Declaração Universal das Crianças, em 59. Então, observa que não é o primeiro acordo internacional, o primeiro tratado internacional para se falar de criança, né?
Quem é criança? Presta atenção. Tá aqui, olha. 18 anos. Menor de 18 anos. Não existe a distinção criança e adolescente. Cuidado com isso em prova. Artigo 3. Os Estados partes assegurarão que as instituições, serviços e instalações especiais. Então, instituições de educação, instituições para punição, instalações de saúde, por exemplo, um hospital para criança, ou então dentro do hospital uma ala para criança. A criança tem que ter todo um cuidado especial, assim como as nossas queridas mulheres grávidas. É isso que determina essa convenção, tá? Artigo 7. A criança será registrada imediatamente após o seu nascimento. E isso é uma regra, né, gente? Ter ali a certidão de nascimento. Isso é um direito dos nossos filhotes, tá? De forma rápida, de forma imediata. Beleza? Artigo 28. Tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente a todos. Não te esquece, filho de Deus, é primário, não é universitário, não é técnico, não é universitário, não é técnico. Cuidado com isso e prova. Isso vem na tua prova. Pessoal da Bahia que está me ouvindo aí, pessoal de Pernambuco, nós teremos aulas exclusivas para o pessoal de Pernambuco aqui no canal, tá? Eu vou suspender 10 dias as minhas férias só para dar aula para essa galera aqui no online. Então, gente, obrigatório e gratuito, ensino primário. Ali a alfabetização, o ensino fundamental, ok? Recrutamento militar com 15 anos. Olha essa pegadinha em prova. Olha essa pegadinha em prova. Aqui é permitido sim. Aqui no Brasil, né, gente, é 18 anos. O recrutamento militar obrigatório. Mas tem países por aí que é 15. Então eles colocaram aí, eles desceram a regra para 15. Né? Impressionante isso, né, gente? Então, se vier em prova recrutamento militar de crianças, sim, né? Em casos emergenciais, em alguns países, por exemplo, isso é aceito. Beleza, gente? Estou indo, gente, naquilo que eu mais observo em prova, tá? Peguei esses tratados internacionais, alguns têm 70, 50 artigos e tentei resumir aqui de forma mais pontual para vocês o que vem em prova. Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores, Migrantes e dos Membros... Eita porra, meu! É muito grande essa convenção internacional, tá? Essa convenção internacional que ela ainda não foi ratificada, tá? Não foi ratificada pelo Brasil. Estou gravando essa aula em novembro de 2023. Ela vai ficar aqui no YouTube quase que Eternity Infinity Forever. Então, se você está assistindo essa aula em 2025, o Brasil talvez tenha ratificado esse tratado, beleza? Ele está em tramitação aqui no Brasil ali desde 2003, né? Agora, em 2022, ele já deu uma caminhada bem legal para ser aceita, mas ainda vai ser colocado em votação no Congresso e tudo mais. Celebrado pela ONU em 1990, lembrando que o Brasil, gente, ele aderiu a um tratado internacional que nós chamamos de Convenção Internacional do Trabalho, tá? Está associado à OIT em 97. Então, alguns políticos brasileiros dizem, não tem por que a gente ratificar esse tratado aí, porque a gente já está obedecendo as regras internacionais do trabalho desde 97, beleza? Então, gente, ali nos primeiros artigos desse tratado, ele gasta muito tempo e muitas linhas para definir quem são os trabalhadores migrantes.
Então tu dá uma lida lá, olha, aqueles que trabalham em fronteira, aqueles que trabalham de forma sazonal, aqueles que trabalham no ambiente marítimo, numa estrutura marítima itinerante, vinculado a um projeto que logo logo vai acabar, um emprego específico temporário, né? Ou até mesmo um trabalhador independente. Ah, eu vou fazer uma palestra, um conjunto de palestras ali no, em Portugal. E daqui a um ano eu volto. Pronto. Né? Sazonal. Sazonal acontece muito, gente. Por exemplo, no México. As pessoas saem do México, né? E não deixa de ser fronteiriço, né? Fronteiriço. Sai do México para ir tirar uva lá nos Estados Unidos. E depois volta para o México. Beleza? Todos esses trabalhadores migrantes, eles têm direito, logicamente, à liberdade de pensamento, de consciência, de religião, não devem ser perseguidos por isso, né? Esses trabalhadores migrantes, gente, são aqueles que são documentados. Aqueles que entram no outro, quase não sai, no outro país de forma documentada. Quem não tem documento deve somente receber cuidados médicos. Olha só. Né? Então, se você é um trabalhador ilegal, você não vai ter todos esses direitos, segundo essa convenção. E isso, gente, é um dos impedimentos porque o Brasil está demorando a ratificar esse tratado. Né? Porque o Brasil já tem regras internas que dá direitos iguais a todo mundo. Quem tem documento e quem não tem documento. O Brasil é uma mãe, né, gente? Autorizar em circunstâncias excepcionais a expulsão de imigrantes sem a devida fundamentação. Está dizendo aqui que isso pode acontecer. O Brasil é contra isso. Tribunal Penal Internacional. Nós já vimos aqui na aula passada. Quem está assistindo essa aula pela primeira vez, gente, voltem aí um vídeo. Acho que é o vídeo anterior. Na sequência é o vídeo anterior. 98, né, Tribunal de Haia, Estatuto de Roma, status supralegal 2002, tá? Tem ali os órgãos, né, presidência, sessão, etc. Ele só foi validado após 2002, embora ele tenha surgido ali com o Estatuto de Roma. 120 países fazem parte desse tratado, né? Aceitaram esse tratado, inclusive o Brasil. E ele julga, né, pessoas, principalmente, que cometem genocídios, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e etc. Né? Aqueles crimes mais bárbaros. E determina ali como punição, prisão perpétua, simplesmente prisão, multa ou perda dos produtos envolvidos nesse crime contra a humanidade, como por exemplo um navio, um avião, né? Algo tipo assim de bens e mercadorias, certo? Não vou entrar em detalhes aqui porque eu já falei no vídeo anterior. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, conhecida como Convenção de Nova York. Presta atenção, estou te dando a dica. Convenção de Nova York. Convenção para combater aqui, né, gente, a discriminação, para melhorar as vidas dos nossos anjinhos deficientes, beleza? Ratificado pelo Brasil em 2009. Os Estados partes devem promover, proteger e assegurar o exercício pleno. Não é igual, tá, gente? É equitativo. Conceito de equidade. Cuidado com isso, tá, gente? Equidade é uma coisa, igualdade é outra coisa. Dá uma lida aí para você se aperfeiçoar nesses dois conceitos, igualdade e equidade. Pessoas com deficiência, impedimentos de longo prazo. A tua prova vai colocar, gente, de curto e médio prazo. Presta atenção, eu estou te dando a dica como é que vem na prova. Como é que vem na prova, filho de Deus? Eu quero te ver com a ponto .40, com o fuzil. Eu quero te ver na viatura. Na viatura pela parte da frente. Pela parte de trás é muito fácil entrar. Eu quero te ver na Blitz. Vamos nos encontrar na Blitz em Pernambuco, quando eu estiver descendo
para Maragogi, rumo de Alagoas. Quase que uma vez eu fico numa blitz lá. Eu quero te ver em Salvador, se Deus quiser, tirando serviço e eu lá no carnaval pulando no camarote. Eu quero te ver em Salinas tirando serviço, naquele sol com sensação térmica de 50 graus, mas você feliz porque você é polícia. Artigo 3. Beneficiário. Pessoas... Opa! Eu pulei aqui, né? Me empolguei. Protocolo facultativo de 2007. O Estado tem que prestar assistência através de guias, intérpretes, até mesmo de assistência animal, né? Como, por exemplo, cão-guia. Acesso a edifícios, instalações abertas ao público. Às vezes eu vou numa repartição pública por aí, no Rio de Janeiro, no Pará, no Maranhão, e eu vejo muitas escadas. Muitas escadas. E cadê a rampa? Cadê o elevador? Né? Então, o Estado ele tem que melhorar o seu ambiente para facilitar esse acesso. Tá? Status de emenda constitucional. Perdão? O Congresso ele ratificou em 2008 e o presidente da República ele ratificou em 2009. Status de emenda constitucional. Por quê? Porque ele passou pelo rito 223. 2 casas, 2 turnos e 3/5 do voto. Segundo o Supremo Tribunal, tem status de emenda constitucional. Não é supralegal. Lá no artigo 4, cada Estado parte se compromete a tomar medidas tanto quanto permitir os recursos disponíveis. Presta atenção. Tem que ter grana. Aí acaba beneficiando os Estados partes. Se não tiver grana, não tem como a gente adotar políticas públicas para melhorar a vida dos deficientes. Né? Então, acho que já está na hora de colocar no orçamento anual políticas públicas para ajudar a colocar em prática os direitos das pessoas com deficiências. Então, aqui deixa uma brecha, tá, gente? Uma brecha na lei, dizendo, olha, quando eu, país X, tiver dinheiro, eu irei fazer tal coisa, tal reforma, por exemplo, para beneficiar os deficientes. Tratado para facilitar o acesso às obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso a texto impresso, tá? O Congresso ele ratificou em 2015 com rito 223. O presidente ratificou em 2018, beleza? E isso aqui, gente, não é a ONU, tá, gente? Não é a ONU. Isso aqui é o quê? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual. World Intellectual Propriety Organization. Caraca, eu sou muito bom em inglês, meu. World Intellectual Propriety Organization. Organization. Eita, porra, esquece! Vem-te embora. Esse tratado é tão fácil. Organization, né? Organização Tabajara. Só quem é velho vai entender essa. Presta atenção, filho de Deus. Esse tratado, gente, ele é muito conhecido como Tratado de Marrakech. Marrakech. Beleza? Inspirado na Convenção de Berna, que foi um tratado internacional ali dos direitos autorais, né, dos escritores, dos poetas, das editoras e tudo mais. Porque tem a ver aqui, gente, esse tratado com a questão de direitos autorais, né, de também passar por Braille, etc. Né? Pessoas com dificuldade de acesso residem em países desenvolvidos ou de menor desenvolvimento relativo. Isso aqui é uma pesquisa, tá, gente, que eles fizeram aqui, está presente nesse tratado, que muitas dessas pessoas que têm problemas com acesso a textos impressos são pessoas pobres, são pessoas nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. Porque nos países ricos é muito mais fácil você ter as obras, você ter acesso a livros, né, que
que o que está escrito ali é transmitido em áudio, de aplicativo, de tecnologia. Então, quem sofre mais? As pessoas cegas, deficientes visuais, que mais sofrem com ter acesso à leitura, estão nesses países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil, né? Artigo 3, os beneficiários aqui, as pessoas cegas, né, que têm uma deficiência ou maior ou em menor grau. E olha só aqui, gente, impossibilitada de sustentar ou manipular um livro ou focar e mover os olhos. Então, cuidado, isso aqui cai em prova. Sustentar ou manipular o livro, aí você vai dizer, não, isso aqui é uma deficiência. Então, está associado ao outro tratado que o professor falou. Não, gente, está associado a esse tratado aqui de textos impressos, né? As pessoas que não têm acesso a braille ou aplicativos que façam a narração, né, de áudio, etc, né? Artigo 4. Limitações ou exceções na legislação nacional sobre exemplares. Tem que diminuir essas limitações, tá, gente? Intercâmbio fronteiriço de exemplares. Tem que haver a troca de livros, né? De audiobooks, de livros em braille. Obrigações relativas às medidas tecnológicas. As partes contrastantes terão uma assembleia, né? Contratantes terão direito a uma assembleia, né? Uma assembleia para prover recursos, para debater o caso, para organizar, para tirar da teoria e colocar na prática, né, o que diz esse tratado para facilitar o acesso às obras publicadas a essas pessoas com cegueira ou determinada deficiência visual. Ok? Beleza? É nóis. Aqui, ó, Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Olha aqui como ele é muito mais amplo. Não é somente a questão da raça, né? Formas correlatas, associadas direta ou indiretamente à raça. E essa, filho de Deus, é uma convenção interamericana, não é internacional. Beleza? Conhecida como Convenção da Guatemala, tem 22 artigos, foi celebrada pela OEA em 2013, ratificada pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 22. Beleza? O Brasil, o Congresso brasileiro, ratificou em 2021 e tem status de emenda constitucional porque passou pelo rito 223. 2 casas, 2 turnos e 3/5 dos votos. Então ali nós já falamos, gente, do conceito de discriminação, distinção, exclusão, restrição e preferência. Beleza? É a mesma coisa do Tratado Internacional. Discriminação indireta, prática aparentemente neutra, a criação de desvantagem em uma empresa X ou num concurso público. Você quer pessoas com pós-doutorado, que fale 3 línguas, que tenha estudado na universidades públicas, que tenha intercâmbio em 3 países e que tenha acesso, que tenha formação comprovada em trabalhos realizados na Europa. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Qual negro no Brasil tem esse currículo? Dificilmente, né, gente? Dificilmente. Pode até ter 1 ou 2, sim. Mas aí você, com certeza, gente, na seleção ali, quem tem todos esses itens no seu currículo? São pessoas brancas. Beleza? Direto ou indiretamente está ocorrendo a discriminação. E ele conceitua, gente, de forma bem clara o racismo. O racismo é quando se acredita, é quando se tem uma teoria, um conjunto de ideias, uma doutrina organizada
de pessoas ou de um grupo de pessoas, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que acreditam na superioridade racial. Infelizmente, nós temos isso aqui no Brasil. Infelizmente, gente, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Tenho vários alunos no sul do Brasil. Adoro o sul do Brasil, adoro Santa Catarina, né? Acho muito bacana para morar, por exemplo, né? Eu não moraria no Rio de Janeiro, mas em Santa Catarina moraria tranquilamente, né? Acho uma vida mais tranquila. Então você observa muitas práticas, gente, racistas ali no sul do Brasil. Eu nunca esqueço, gente, uma dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só estou dando um exemplo, tá, gente? O pessoal do Sul não me leve a mal, por favor. Eu estou deixando bem claro isso, né? Onde pessoas racistas ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul colocaram papel A4 colado nos portes, né? Impressos em impressoras normais, escrito: negros, saiam daqui. Vocês não devem frequentar a nossa universidade. Caraca, é complicado, né, gente? Muito complicado. Ai, dói o nosso coração. Mas existe esse racismo aí de ideia de superioridade racial superior aqui em Belém do Pará, em Pernambuco, né, em Salvador, em todos os cantos do Brasil, em todos os cantos do mundo. Você observa o Daniel Alves, quem mais? Aquele jogador de futebol, Vinícius Júnior, o cantor Seu Jorge, né, em uma apresentação de música. O Seu Jorge, gente, que é um cantor daquela música burguesinha, cantor, ator, rico, famoso, sofreu preconceito em um dos seus shows. O pessoal começou a fazer barulho de macaco. Imagina quem é preto e pobre da periferia, né, gente? Complicado. Deveres do Estado: prevenir, eliminar, tá? Eliminar, proibir e punir práticas racistas. Tem um perito por estado nomeado, admite denúncia, relatórios devem ser feitos a cada 4 anos. E tem que prover também ações afirmativas, como eu falei para vocês, como políticas de cotas. Aqui, gente, é um quadro muito bacaninha que eu coloquei para vocês terem uma ideia de alguns desses tratados. Gente, alguns, tá? Nós temos outros. Aqui na nossa aula, eu fiz um resumão, aquele resumo top, top, top. Salve-se quem puder, para tentar te ajudar na prova. Cuidado com as palavrinhas que eu destaquei aqui ao longo da nossa aula, beleza? Cada tratado tem umas palavras-chave. Quando você for estudar, quando você for ler, marcar o tratado, pega essas palavras-chave que eu marquei aqui, beleza? Então, em amarelo, você tem aí quando o tratado ele foi celebrado. Em azul claro, você tem aí quando ele foi ratificado pelo Brasil, beleza? Observa que dos trabalhadores migrantes que ele ainda não foi ratificado. E na última coluna aqui, você vê o status do tratado internacional americano e a quantidade de artigos, né? Então você observa aqui esses de emenda constitucional. Nós temos um protocolo facultativo, então bem aqui, deficiência. Então nós temos 4 tratados internacionais com status de emenda constitucional. Ok, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Espero o sucesso de vocês. Aqui, quem quiser comprar apostilas, eu tenho várias e várias apostilas para concursos do Brasil, né, de direitos humanos. Sou professor de direitos humanos, tá, gente? Eu tenho aqui a apostila para o estado do Pará. Tenho aqui a apostila de direitos humanos e leis extravagantes de Pernambuco. Eu tenho tanto de soldado quanto de oficial. Tenho aqui também a apostila para a Polícia Militar da Bahia. Alô, Bahia! Estou vendendo muita apostila para vocês aí. Entre em contato, tá aí meu número. R$ 30 todas essas apostilas, tá? Aqui, gente, essa aqui, só para vocês terem uma ideia, tem 100 páginas, mais de 100 páginas. Essa de soldado da PM do Pernambuco. Essa aqui tem 60
67 páginas. Essa daqui eu não lembro quantas páginas tem. Por aí também, na casa dos 60. E eu convido a todos à nossa maratona solidária. Façam um pix aí para o professor está salvando aqui o número da galera. Vocês vão receber uma apostila. Eu vou mandar o link exclusivo para vocês acompanhar essas aulas. Eu vou definir se eu vou fazer pelo YouTube ou pelo Instagram, beleza? Ou por outra plataforma. 100% dessa arrecadação será transformada em cestas básicas para que eu possa doar no Natal para quem precise, beleza? Eu vou resolver entre 30 e 40 questões. Vocês vão receber a apostila em PDF e vocês ainda vão receber os textos originais de todos esses tratados que eu trabalhei aqui na nossa videoaula. Beleza, galera? É nóis! Saudações bicolores, ficamos por aqui, encerramos, gente, aquilo que eu queria passar para os meus alunos presenciais de soldado PM do Pará. Espero ter ajudado vocês. Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Até a próxima! Fui!